Você já se perguntou em algum momento o que levou Pedro a negar a Jesus? Seria o medo? Ou simplesmente o fato de Jesus ter profetizado dizendo que o mesmo negaria 3 vezes antes que o galo cantasse? Bom, é sobre isso que nós estaremos falando hoje, a partir de agora. E eu quero te convidar a se inscrever no canal, caso ainda não seja inscrito, e também ativar o sininho de notificações. O meu nome é Davi, e eu estou aqui para te ajudar a compreender melhor a palavra de Deus. Levando em consideração o contexto histórico em que estava situado Pedro, momentos antes da crucificação de Jesus, podemos ter uma ideia do que o levou a negar a Jesus. O primeiro fato são as 3 repreensões que Cristo trouxe para Pedro. Um dos primeiros fatos se encontra em Marcos, no capítulo 8, quando Jesus falava para os seus discípulos a forma de como Jesus seria morto, de como ele seria entregue aos pecadores e por fim seria crucificado. Pedro chama Jesus em particular e o repreende, dizendo: jamais, Senhor, isso acontecerá contigo e não permitas que isso aconteça. Nós vamos encontrar na Bíblia Sagrada Jesus repreendendo severamente a Pedro, dizendo: para trás de mim, Satanás. Uma palavra dura. Imagine só, você aconselhando seu amigo de algo e ele dizendo para você: para trás de mim, Satanás. Um dos maiores inimigos de Deus, ou melhor, o maior inimigo de Deus, o maior inimigo da raça humana, você agora é comparado a ele. Qual o sentimento traria em seu coração ao ouvir isso de alguém que você ama e admira e que você está buscando a aprovação dele? E esta não é a única vez, como também teve outras vezes. O próprio Jesus olha para Pedro e diz: Pedro, quando tu se converter. Ora, o homem que deixou tudo para trás e seguiu a Cristo, e não só isso, como teve a audácia de ir ao encontro de Jesus sobre as ondas do mar, este não era convertido ainda, pelas palavras do próprio Jesus Cristo. Imagine só você ouvindo isto de um amigo, de uma pessoa a qual você busca a aprovação dela. E não só isso, imagine também um amigo seu, a qual você ama muito, estando em perigo e você agora tentando defendê-lo. E ele é o primeiro a se levantar contra você e te repreende. Foi exatamente o que aconteceu com Pedro, quando Jesus estava para ser entregue aos soldados. Quando os soldados chegaram juntamente com Judas que o traía para prendê-lo, neste momento nós conhecemos a história de que Pedro puxa da sua espada, corta a orelha de um dos soldados. E Jesus o repreende mais uma vez, dizendo: guarda a tua espada, porque com o ferro que fere também será ferido. Não podia eu, Pedro, agora clamar a Deus 12 legiões de anjos para me defender? Jesus está dizendo para Pedro: eu não preciso da tua ajuda, Pedro. Imagine só, que sentimento não te cercaria, ou cercaria qualquer um de nós? E não só isso, Pedro, ele não perde o amor, mas ele continua distante, acompanhando todo o trajeto de Jesus, carregando sobre as suas costas a cruz. Ora, em Deuteronômio, capítulo 21, está escrito que maldito é aquele que carrega a cruz, que é pendurado na cruz. E não só isso, a Deuteronômio ainda diz que este é um maldito de Deus. Jesus estava numa condição de maldição. Jesus estava em uma condição de maldito. E seria comum, ou seja, normal, todos considerarem escárnio para aqueles que o serviram, para aqueles que o seguiam a Cristo, pela situação em que ele se encontrava naquele exato momento. De fato, o apóstolo Paulo vai declarar que Jesus estava em forma de maldição por causa dos nossos pecados. Porém, naquele contexto histórico, não era isso que se notava, não era esse entendimento em que eles tinham. O entendimento que eles tinham e que o próprio Pedro tinha era que Jesus estava em uma condição de malfeitor, em uma condição de maldição, e isso seria vergonha para os judeus. E alguém pergunta para Pedro: tu o conheces? E Pedro diz: não, não o conheço. Alguém mais uma vez pergunta: sim, você o conhece, você andava junto com ele. E este Pedro diz: não, eu não o conheço. Pela terceira vez alguém diz: opa, é inegável que você não seja um destes que andava com Jesus, porque a sua forma de falar parece com a dele, a sua forma de andar parece com a dele. E mais uma vez, pela terceira vez, Pedro diz: não, eu não o conheço. Porque Pedro tinha vergonha, o sentimento de reprovação,
o sentimento de vergonha alheia, de vergonha de Cristo, estava estampada em Pedro. Mas neste momento o galo canta, fazendo-o lembrar que ele acabou de negar a Cristo, o Filho do Deus vivo, o qual ele mesmo declarou isso. E os olhares de Jesus com o de Pedro se cruzam, e ali grande temor bate em seu peito, faz com que ele entenda que naquele momento em que Jesus esperava que ele estivesse de coração aberto, de braços abertos para receber o sacrifício de Cristo em favor da humanidade, fosse recebido. Mas só momentos depois Pedro vai entender isto. Eu quero te dizer que existem muitos Pedros por aí. De repente você é um Pedro e se envergonha da palavra do Evangelho. Se envergonha de passar diante dos amigos com a Bíblia, ou sente vergonha de saudar um irmão em via pública com a paz do Senhor. De repente você seja um Pedro porque não negou os seus pecados e não se rendeu ainda a Cristo e tem sido um Pedro até este momento. Mas neste momento eu quero te fazer um convite. Leve os seus olhos para o alto, de onde vem não só o socorro, como também o perdão. Busque a Cristo, encontre-o e ele te abraçará. Busque a ele e ele te encontrará. Muito bem, meus amigos, vou ficando por aqui. Espero que tenha esclarecido e te ajudado a compreender melhor as Escrituras Sagradas. Até a próxima, se Deus quiser.